Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 29 de junho, segunda-feira, estamos voltando para mais uma semana de atividades. Hoje, nossa aula de História. E nós vamos continuar falando sobre o assunto da última aula, que nós falamos das navegações, da busca, dos navegadores pelas especiarias, da forma como eles descobriram novos caminhos. E um desses novos caminhos trouxeram eles exatamente para cá, para o Brasil. Foi essa busca, por especiarias, por outros lugares, foram essas descobertas que fizeram com que o nosso país fosse visitado e colonizado pelos europeus. Vamos para o texto? Na página 67, ele começa trazendo para a gente que em março de 1500 saiu de Portugal, mandado, quem mandou que ele saísse de lá, essa expedição partisse, foi Dom Manuel, 13 caravelas, A gente já viu no outro vídeo quais eram as caravelas, o que eram as caravelas. 13 delas saíram lá em 1500 de Portugal. Entre marinheiros, soldados, padres e pessoas que haviam sido expulsas das suas terras por algum crime. Então, se não podia ficar presa, vai junto com as caravelas. Essa expedição ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Foi o cara que estava lá regendo toda essa esquadra. E no dia 22 de abril, eles avistaram uma nova terra, algo que eles nunca tinham visto. Lembrem-se que nesse tempo eles se orientavam através da cartografia. E aí, naquele tempo, os mapas que eles tinham não tinha nada que fizesse referência a essas novas terras. Então, como era uma época de Páscoa, eles chamaram essas terras de Monte Pascoal, Quando eles viram de longe, falaram, chegamos lá, avistamos o Monte Pascoal. Só que aí depois, quando eles ancoraram, onde colocaram o nome de Porto Seguro, que hoje é conhecido como Baía de Cabralha, localizado no atual estado da Bahia. Foi o primeiro lugar onde eles aportaram. E chamaram de índios os habitantes que ali moravam. Então, hoje nós chamamos esses habitantes de índio porque foi assim que os portugueses os chamaram quando chegaram. Todos os registros da viagem do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal. Tudo que a gente sabe foi através das cartas, que os escrivãos da esquadra, principalmente o Pero Vaz de Caminha, que nós também já falamos sobre ele numa outra aula, ele escrevia em forma de carta tudo o que se passava para contar lá ao rei de Portugal o que se passava. Havia um sacerdote chamado Frei Henrique de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa, Visto que os portugueses tinham religião predominante, o catolicismo, e quando eles chegaram nessas novas terras, nesse dia 26 de abril, eles fizeram a primeira missa, E aí, conforme foi desenrolando, tudo o que aconteceu, eles foram descobrindo as terras, foram vendo as riquezas. Só que aí, como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos e tinham grande poder, eles decidiram dividir esse novo mundo, essas novas terras, em duas partes. Essa primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas ela não deu certo, porque Portugal não concordava com aqueles termos, Ele não aceitava com os limites, eles precisavam dividir aquelas terras. E aí Portugal não concordou, não deu certo. E aí um novo acordo em 1494 foi chamado de Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ficava com um lado e a Espanha com o outro, E aí vocês vão ver na página 68 um mapa mostrando exatamente como foi a divisão do Tratado de Tordesilhas, Na página 69, a gente começa a descobrir
que conforme eles iam se aprofundando nas nossas terras, eles iam percebendo coisas novas e aprendendo mais sobre isso aqui. E aí, cada vez eles mudavam, precisavam se adequar. A princípio, a tripulação de Cabral pensou haver chegado numa ilha, dando o nome às terras de Ilha de Vera Cruz. Com o passar do tempo, percebeu que haviam chegado numa grande terra e não numa pequena ilha, e aí chamaram de Terra de Santa Cruz. Nessas terras, eles perceberam que tinha muito mais riqueza do que eles estavam acostumados. E uma das riquezas que chamou a atenção dos portugueses foi a abundância, a vasta quantidade de pau-brasil, né, que foi considerado até mais valioso do que o ouro, porque era algo que era encontrado somente aqui nessas terras, com tamanha abundância. E aí, decorrente disso, muitas outras coisas aconteceram. Agora vamos para as atividades. Lá na página 70, tá assim: marque um X em quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Quem comandou essa expedição? Nós falamos lá, vamos marcar um X, só tem uma alternativa correta, ok? No número 2, ligue os principais fatos às grandes navegações, às suas datas de acontecimento. Duas datas, dois acontecimentos, vocês vão ligar. Em 1492, foi quando Pedro Álvares chegou ou quando Cristóvão Colombo chegou na América? Vocês vão ligar. 1500, o que aconteceu? Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil ou Cristóvão Colombo chegou na América? Vão ligar esses dois. No número 3, dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e pertencentes à Espanha. Aí vocês vão olhar lá na página 68, aproximado, e vão determinar aí a linha que define o Tratado de Tordesilhas, tá? Na página 71, no número 4, está assim: que países discordavam do Tratado de Tordesilhas? Quando lá Portugal se recusou a assinar o tratado, outros países também não concordavam com aquilo. Quem foi? Foram 3 países. Vamos dar uma olhadinha lá no texto, tá? Na letra B, qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Eles ficaram tranquilos? Eles aceitaram de boa? Ou eles foram para a briga, pirateavam os navios, contrabandeavam o pau-brasil? O que eles ficaram fazendo? Como foi a reação deles? Número 5. Pinte as caravelas que têm informações verdadeiras. Vocês vão ler as afirmações da letra A, B, C e D e vão pintar a caravela que diz a verdade. Tem 4 caravelas, 3 são verdadeiras, então vocês vão pintar 3 e uma não vai ser pintada, prestem atenção. Número 6. Quem celebrou a primeira missa no Brasil e quando isso aconteceu? Vocês vão voltar lá no texto, nas partezinhas destacadas e vão tirar essa informação, ok? Façam com muita atenção. É mais uma vez um tema muito interessante. É importante que vocês leiam o texto e prestem atenção principalmente nas partes destacadas, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.